Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição deste dia 21 de janeiro de 2022. Começamos neste fim de semana por falar de confinamento e eleições, já lá vamos, também da Covid-19, claro, da tensão da Rússia com a Ucrânia e muito mais. A Revista da Semana está no ar. José Faustino Silveira Cunha, bem-vindos mais uma vez. José Faustino, ora, começamos com este assunto que marcou várias semanas. Dúvidas, incertezas se os eleitores em confinamento poderiam ou não votar. Não há nada que o proíba, vão poder sair para votar e a DGS aconselha que os votantes em isolamento se dirijam às mesas de voto entre as 18 e as 19 horas, ou seja, ao final do dia. Que comentário merece esta decisão? Nós aqui com o microfone fechado, o professor Silvério Cunha estava a contar umas coisas dele lá do tempo de escola, como somos mais ou menos da mesma idade. Ele estava em Aveiro, eu estava em Évora e passavam-se coisas interessantes, hoje não é nada disso assim, e estávamos a recordar essas coisas. E uma das coisas que se dizia nesse tempo, meu tempo de rapaziada, não sei se lá para ver se dizia o mesmo, era que dizia-se muito esta frase: com respeito ao respeito não há respeito nenhum. Dizia a rapaziada, para a gente achar graça. E aqui temos este caso, com respeito ao respeito, não há respeito. Vamos lá ver. E há um outro ditado que diz também que as pessoas, para se fazerem respeitar, devem respeitar os outros, portanto, o respeito deve ser. E eu, por mim, não me surpreendo, porque sou muito cético à decisão deste governo, à governação deste governo e tudo mais. Mas isto é mais do mesmo, continuamos nisto. De facto, não se percebe quem manda. O governo, vou dizer o governo da sua forma generalizada, o Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, desautorizam os técnicos, os médicos desautorizam os outros desautorizam-se, uma falta de respeito completa uns para os outros. Depois o Presidente da República diz que qualquer dia já deixa de ser pandemia para se passar a coisa, vê o Primeiro-Ministro decreta o dia da libertação, como iremos ver mais adiante, a libertação está longe. Enfim, é uma coisa que não tem explicação absolutamente. Só, e entrando no tema, veja-se isto. Tempos de pandemia, é bom dizê-lo, sempre aqui falámos neste tom, penso eu, tanto eu como o professor Silvério Cunha, e acho que qualquer pessoa que tente ter bons, é o meu caso, eu tento ter, não sei se tenho, mas os outros que eu posso dizer, o professor Silvério Cunha, por exemplo, é uma pessoa de bom senso, uma boa gente de bom senso. E o bom senso manda dizer-nos, especialmente nós que somos comunicadores sociais, dizer aos nossos ouvintes e a quem tiver situações semelhantes, deve ter bom senso dizer que numa situação de pandemia, numa situação anómala, não há certezas sobre o futuro. O futuro é duvidoso, não se sabe. Temos dúvidas sobre os cientistas, vamos passo a passo, vamos devagarinho. Fez-se muita coisa, é certo, mas nada é certo. Vivemos eu não acredito no presente, portanto há passado e futuro, mas vemos, porque o presente é apenas um traço de separação entre o passado e o futuro. Não sei se o professor Silvério Cunha concorda com esta visão filosófica, mas para mim é assim. Portanto, eu já estou rapidamente, o nosso programa começou no passado e já está e acaba no futuro. Não é? Mas no momento que corremos, nos dias que correm, é tudo muito incerto. As coisas podem evoluir de uma maneira, podem evoluir de outra. Os motivos, como as coisas evoluíram há um ano, hoje podem evoluir de forma parecida, mas por motivos diferentes. Com os mesmos motivos, podem evoluir de forma diferente. É uma coisa incerta. E isto é de tal maneira, eu não sei como é que é de qualificar, ou calhas, como se diz também, rapaziada, ou calhas, que nas eleições autárquicas prolongou-se as horas das votações mais uma hora. Agora ficou tudo igual. E depois, sobre horas, até é engraçado. Agora os infectados vão votar, sugerindo apenas, sugestão, das 6 às 7. Eu acho que o pessoal perdeu o tino. Depois o governo não se quis comprometer, pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República. Há aqui qualquer coisa que me está a escapar. Agora, o problema que se diz, que nós já aqui o abordamos,
as pessoas que têm infectadas têm direito a votar ou não? Claro que sim, o direito não é da questão da doença nem do estado da pessoa. Agora pergunto, uma pessoa que está muito doente numa unidade de cuidados intensivos do hospital tem direito a voto ou não? Tem. E vota? Não. Portanto, isto é uma questão de circunstâncias. Não estou com isto a dizer que as pessoas não votem. O que eu estou a dizer é que, atendendo à situação anormal, não é normal, nem novo normal, nem essa pantamirice que nos querem vender, anormal em que vivemos, ao estado de não normalidade em que vivemos, não me parece mal, com os cuidados necessários, não muito longe daquilo que, aliás, foi apontado, que as pessoas infectadas pudessem sair nos seus carrinhos, ou que a Câmara disponibilizasse um transporte com todos os cuidados, e a pessoa fosse votar. Mas que diabo? Então não tem o sábado todo para votar? Ou se quisermos, para não cansar muitas pessoas, a tarde de sábado, não se podia arranjar um sítio para essas pessoas votarem, com os cuidados todos de afastamento, por exemplo, um pavilhão desportivo, digo eu, com espaço, arejado, as pessoas da mesa devidamente equipadas, protegidas, porventura fazer intervalos de silêncio e tempo para as pessoas desanuviarem, enfim, com os cuidados necessários neste tipo de situação. Porque há uma coisa que nós sabemos. Eu fiz aqui uma entrevista ao professor Carlos Sinoga, que mais uma vez penso que é importantíssimo para o esclarecimento, foi importantíssimo para o esclarecimento disto tudo, a previsão dele, e que vai mais ou menos coincide com a minha previsão, embora ele seja um cientista, eu não sou, que dentro de 6 meses isto está resolvido, está tudo infectado e o vírus anda por aí, uns estão e outros não estão, e a coisa deve estar resolvida. Portanto, a tendência é para aí. Não. E, portanto, não é preciso um exagero muito grande nas medidas, mas que são precisas, medidas são, porque senão os serviços médicos depois também não têm a resposta. Sempre a minha preocupação do número e da capacidade dos hospitais. Bom, em resumo, eu acho que sim, podia-se tomar essa medida, mas se há votos antecipados com uma semana de antecedência, depois também não se percebe para que é aquele dia da reflexão, quando alguns até já votaram. Não sei se esses têm pedidos constitucionalmente de refletir. Têm desvantagem ou vantagem com os outros. Isto é uma coisa reina rock. Mas não, eu acho que sim, por outra solução. Votando, não, a solução não seria muito diferente, mas ao sábado, isto, nas circunstâncias em que isto está a dar, os médicos dizem, e é verdade, eles sentem-se desautorizados. Com que autoridade diz o médico ao doente, o senhor vai para casa, está isolado, está confinado, vamos falar adiante, há países onde estão a preparar as coisas para ir comprar o abastecimento, para levar as pessoas a casa. Quando isto é assim, qual é a credibilidade do médico para dizer ao doente para se recolher, para ter cuidado? Quando o governo lhe diz, e o Estado, não, o governo é o Estado que lhe diz, não podes ir votar com cuidado e tal, vai por aí adiante. Então, posso ir votar e não posso ir passear o cão? Mas eu não me contacto com ninguém, vou muito isolado, os cuidados, eu posso dar um cartaz a dizer, estou infectado, já fogem todos de mim, e eu vou só com o cão. Quer dizer, isto é uma desautorização de tudo. As coisas parece que são feitas sem se pensar. Não há justificação para este tipo de coisa. É a minha opinião. Só para acabar, se de facto não houver condições para os infectados votarem, não votam, paciência. Mas acho que, atendendo às circunstâncias, o ano passado não poderiam votar. Este ano, atendendo às circunstâncias, em dia extraordinário, com características especiais, tudo isso, não longe daquelas que foram tomadas, poderiam votar no sábado, por antecedência. No mesmo dia não, tudo apertado, com menos horas para votar do que foi nas autárquicas, então se percebe. Silvério Cunha, que análise faz esta decisão que surgiu nesta altura do governo? Poderia ter chegado mais cedo ou não? Deixe-me só dizer ainda outra coisa. E com outra agravante. Afasta outras pessoas que têm medo de ir votar. É preciso pensarmos nestas coisas todas. Silvério Cunha, Boa tarde, que análise faz esta decisão? Boa tarde. Pois, eu creio que há aqui uma espécie de dilema, isto é, uma solução que só conhece, não há nenhuma solução boa, todas as soluções são más, e quando se discutem soluções menos más relativamente a outras, é claro que nós estamos sempre a dar, digamos assim, o flanco digamos, à normalização de uma má solução.
Bem, eu lembro-me eu acho que há aqui duas coisas. Em primeiro lugar, uma razão para que não se queira mudar tudo, eu penso que está muito na preocupação que o poder político tem, mas eu penso que seja generalizado, de que apareça para a população o sentimento da indeterminação. Nós temos um bocado, digamos, a sociedade em geral tem muito medo, as sociedades em geral, não é só a nossa, tem muito medo da indeterminação. Repare-se numa coisa, por exemplo, sei lá, quando há dias na televisão, num canal qualquer, já não me lembro qual, mas eu já vi isto, aliás, noutros canais estrangeiros a mesma coisa, há virologistas que dizem, por exemplo, isto. O problema do Covid põe-se também em que as soluções que nós julgamos que apropriadas para amanhã, quando chegamos amanhã, já não são apropriadas. Porquê? Porque nós vivemos ao vivo, em tempo real, uma doença que é nova até certo ponto. E, como eles dizem, nós só saberemos muito da doença daqui a uns anos. E, portanto, acontece, como aliás aconteceu com a gripe, e acontece, portanto, que dizer isto é, digamos, aquilo que é a razão de ciência. A razão política, no entanto, mostra uma coisa, a razão política nunca quer dizer isso. Porquê? Porque as decisões querem sempre dar a ideia à população de que há uma certa determinação. As pessoas não gostam de viver na indeterminação. Mas a honestidade, no entanto, mandaria dizer que numa doença, digamos assim, como esta, que nós estamos a viver online, portanto ali em tempo real, é evidente que as soluções têm que ser muito adaptadas e serão sempre em cima da hora, se é que não serão sempre desajustadas, ficamos atrás do prejuízo sempre, em qualquer caso. E as pessoas deviam ter capacidade para pensar nisso dessa forma. Mas também, naturalmente, o poder político podia tomar outras decisões. Eu estou-me a lembrar, eu há tempos na rádio numa rádio ouvi uma entrevista com o Dr. Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra, em que ele dizia, bom, o que eu posso fazer, e asseguro e garanto, é que levava saúde na casa de cada pessoa que estivesse isolada, com proteção policial, naturalmente, as pessoas com um mandato autenticado, é entendido, um mandato, digamos assim, um mandato autenticado, eram aquelas pessoas, a junta das mesas, iam com proteção policial e iam de casa em casa durante todo o dia em urnas, à parte recolher os votos das pessoas que estavam em casa e as pessoas nem tinham que sair de casa. Ele garantiu, ouvi eu a entrevista dele, que em Sintra ele pode fazê-lo. Mas isso, é claro, era impor ao poder autárquico, digamos assim, essa tarefa. E eu desconfio de que nem todas as autarquias estão em condições de poder fazer isso. Provavelmente Sintra tem meios para isso, mas sei lá, não sei se Arraiolos tem, não sei se Montalegre tem, não sei se Évora tem, não sei. Portanto, não sei se isto era generalizável. Parece-me que isso já se fez, professor. Pois, mas não sei se era generalizável. Outra vez fez-se, não é? É Pois, fácil, mas é é uma fácil solução. não. Mas é É uma solução. possível, é É possível, possível. mas uma só. Outra solução seria, obviamente, aquela que o José Faustino, digamos, sugeriu, que era dar as eleições serem 2 dias, e um dia para as pessoas que estavam em isolamento, outro dia para as outras pessoas. Pronto. A terceira solução, que seria, digamos, a meu ver, a pior de todas, seria dar não 1 hora, mas 2 horas, pelo menos, as urnas fecharem mais tarde, para, efetivamente, 2 horas depois, ou 3 horas até, dar essa possibilidade para as pessoas poderem ir votar. É evidente que é um direito constitucional, é óbvio que depende das circunstâncias, há pessoas que estando doentes não poderão votar por razões físicas, outras podem votar por razões físicas, mas não poderão votar por razões, por outros, ou não quererão votar, naturalmente, e acontece que eu relembro aqui uma coisa, quando foi as eleições presidenciais, as últimas, aconteceu uma coisa curiosa, é que houve pessoas, eu conheço uma aliás, que estava em isolamento por Covid, que não pôde votar nas eleições presidenciais passadas. Portanto, nessa altura não se pôs o problema. É curioso que ninguém pôs o problema. E que eu saiba, não houve ninguém pensou no assunto. Portanto, a questão que se coloca é um bocado esta, é que, no fundo, como se sabe, e como o José Faustino recordou, é evidente que agora, neste momento, nós estamos a viver uma coisa que, aliás, eu a semana passada também já referi, é que, como disse o Sr. Presidente da República, estamos já em endemia, e acontece que a verdade é esta, é que o poder político quer normalizar uma ideia que é esta, a ideia de que, neste momento, as pessoas podem fazer a vida normal e acabou, não se pensa mais no assunto. E, portanto, até pode acontecer uma coisa, até pode acontecer que uma pessoa esteja contagiada, infectada, e seja assintomática, e vai votar com os outros que não estão, isso é, que teoricamente não estão, ou que sabem que não estão, mas que não têm, portanto, ninguém tem sintomas, e, portanto, eu tenho a certeza absoluta que no dia das eleições haverá pessoas a votar normalmente, e que estarão até assintomáticas, nem saberão que têm Covid.
porque pode ser Covid sem a pessoa saber. Portanto, eu penso que aqui, digamos, eu julgo que estamos a caminhar para uma ideia que ninguém quer aceitar bem, mas que é a ideia que o Presidente da República já disse: estamos a caminhar para uma endemia, acabar a pandemia, mas estar numa endemia, a não ser que apareça uma variante esquisita e seja multiresistente. Estamos a caminhar para uma endemia e, portanto, não vale a pena já pensar no assunto. E o poder político quer preparar as pessoas para isso e, por isso, está-se a desinteressar, digamos assim, a pouco e pouco, a deixar cair a história do contágio, a história da importância do contágio, porque está a morrer muito menos gente e as pessoas que estão contagiadas, evidentemente que muitas delas são sintomáticas, não se sabe bem, etc. E, portanto, é isto que está a acontecer. Eu acho que mais valia, portanto, em suma e concluindo, eu diria assim, acho que mais valia dizer-se isto, dizer-se assim, olha, estamos numa coisa online, estamos numa doença em tempo real, não sabemos ainda bem quais os contornos, só os cientistas só saberão daqui a uns anos, e entretanto temos que optar por uma solução qualquer, que é esta ou esta. Portanto, eu para mim seria um outro dia, mas a verdade é esta, é que quer a solução do Dr. Basílio Horta, quer a hipótese de dar mais 2 horas ou 3 horas, também eram viáveis, embora a meu ver, a última é pior quanto a mim, por uma razão, porque está frio, são horas tardias, já é noite, e, portanto, para as pessoas que estão infectadas e votar a horas em que é noite e que está frio, evidentemente não é o mais aconselhável também, para ser franco. Portanto, eu julgo que, muito francamente, acho que a situação era fácil de resolver assim, e, portanto, acho que, enfim, não, eu acho que a única explicação que eu tenho para esta, digamos, solução é, em suma e concluindo, é de que se está a querer transmitir uma informação não oficial de que estamos numa endemia e não já numa pandemia, embora haja milhares de casos todos os dias, bem entendido. Dezenas de milhares de casos todos os dias. Se calhar podemos falar disso mesmo já a seguir. Bem, Portugal registrou um novo máximo de 56.426 casos de Covid-19 nesta sexta-feira. Já se registaram mais de 2 milhões de infecções no país e mais de 4 milhões de pessoas têm dose de reforço. Nesta situação da Covid a nível global, por exemplo, a Inglaterra já avançou com o levantamento de restrições. José Faustino, também esta semana, já aqui frisaste, entrevistámos o professor Carlos Quinogas, que nos falou sobre esta evolução do vírus, SARS-CoV-2, e da evolução desta doença. Será que estamos no ponto que o Silvério Cunha aqui falou, de estarmos a entrar na tal endemia? Não, não. Isso é claro, o professor Carlos Sidoga explicou isso. O professor Carlos Sinogas, e uma recomendação, ainda podem ouvir sempre o programa através da internet e podem ainda ouvi-lo no domingo, novamente. Não. O que o professor disse foi que estamos próximos, tudo indica que estamos próximos da endemia, em que já não se percebe nada, está tudo infectado, ou não está, uns têm, outros não têm, é como a gripe. Mas ainda não estamos nessa fase, porque, e tudo indica que entraremos nela, a conclusão minha, mas muito, portanto, ele explicou o seguinte: se verificarmos a evolução, a mutação do vírus, e considero palavras dele, entre aspas, este é um vírus esperto, não é como o ébola, que é burro, mata o hospedeiro e acaba com ele próprio. Este vírus, como todos os vírus que vão subsistindo e que têm mais hipóteses, como o da gripe, por exemplo, este tipo de vírus tem essas características, ele vai mutando sempre para sobreviver. E como é que ele sobrevive? Fazendo menos mal ao hospedeiro. Há vírus, como ele disse, nós temos o corpo carregado de vírus, temos vírus que é um disparate, e convivemos bem com eles, não nos fazem mal nenhum, às vezes só é que dão sinal, e tudo mais. É curioso que ele até explicou que o nosso organismo tem os vírus e também tem, as células também têm códigos para se defender quando forem atacadas por vírus. Portanto, está tudo mais ou menos preparado. E é toda essa evolução, portanto, lá está, que este Omicron infecta muito mais que o Delta, mas é menos perigoso. E é muito provável que surja outra variante, portanto, essa é a previsão científica da questão, é que venha outra variante, provavelmente mais virulenta, mais infecciosa que o Omicron, mas menos perigosa, para se ir transmitindo. Só que depois deixa de ter eficácia e não faz tão mal às pessoas, e aí entraremos, de facto, na fase de endemia, a tal situação que se pode prever numa visão mais otimista, dentro de 6 meses. Claro que isto depois também, isto eu vou falar, claro, também terá a ver com a temperatura, com uma série de circunstâncias em que vivemos.
De qualquer modo, no presente momento, dadas as circunstâncias que temos, continua a haver muitos casos, é verdade, com muito menos hospitalizações e casos de cuidados intensivos, mas eles existem. E existem as outras doenças. Felizmente, agora no momento presente, parece que não temos que adiar as outras enfermidades para tratar da Covid. É bom, mas ainda há gente nos hospitais com esta infecção. E, portanto, há que haver resposta dos hospitais. E, como tal, ainda não estamos em endemia. O Sr. Presidente da República ainda não tem a capacidade de fazer esse decreto. Se quem manda nisso é o vírus. Portanto, não, ainda não estamos em endemia. E, por isso, há que assumir essa responsabilidade. Estamos em pandemia e devemos agir naquilo que é conhecido e nas circunstâncias que são conhecidas em estado pandémico. Este é que é o ponto. Portanto, em relação às tais eleições e tudo mais. Porque senão, corremos o risco dos hospitais não terem capacidade de resposta. É preciso nunca nos esquecermos disto. Eu sei, e lembro aqui mais uma vez, que tem havido invernos em que os hospitais têm praticamente esgotado, e têm esgotado mesmo as suas capacidades, que sem conseguir responder a surtos de gripe. E aí não estamos em pandemia, é endémica, é um estado endémico. Mas o que é certo é que ainda estamos em pandemia, portanto, não podemos facilitar nessa situação. A situação é diferente, mas é pandemia. Bem, e há de ser os cientistas, mais ou menos de uma forma consensual, que antes de chegar à conclusão, porventura, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Ricardo Jorge, o Departamento Europeu, tudo isso, a Organização Mundial de Saúde, todos esses, antes de chegar à conclusão, não, agora entramos em endemia, não é o Presidente da República que decreta isso. Tem que ser os cientistas a dizer isso à gente. E depois a gente fica a saber que é assim. Perdemos o medo e vamos nós, sem medo do bicho, e pronto, e depois vêm vacinas e todos os anos nos vacinamos. Bem, e por aí. Mas não estamos nesse estado, é bom que isto se diga. O número de casos de Covid é atual, e para que seja correto é mesmo 58.530 casos, assim é que está correto, desta sexta-feira. Silvério Cunha, então neste ponto em que estamos é necessário ser decretado para mudarmos a nossa forma de viver ou não? Bem, isso é o problema, já é o problema das medidas que se estão a tomar em alguns países europeus relativamente digamos, às pessoas que no fundo não estão vacinadas. O grande problema que se coloca, eu acho que em Portugal é um caso um bocado excepcional em termos gerais, porque a Espanha talvez também está a acontecer isso em parte, mas acontece que em Portugal de facto aconteceu uma coisa, que nós somos 10,2 milhões de pessoas, e acontece que houve mais de 90% da população vacinada, portanto resta ainda 1 milhão, e portanto ainda nem toda a gente está vacinada e nunca estará toda a gente vacinada, mas temos realmente uma percentagem elevadíssima de pessoas vacinadas. Há outros países em que não acontece isso, a Roménia, a Bulgária, a Polónia, neste momento é o país que está mais atrasado nas vacinas, e acontece que aí há, entendamos, aí a vacina, enquanto não houver as 3 doses, ou a 4ª dose eventualmente, como em Israel já estão a fazer, em algumas a partir dos 60 anos, acontece que enquanto isso não houver, evidentemente que nesses países, graças a, digamos assim, o Omicron, a pandemia, na versão Omicron ou noutra qualquer, graças com muita força, e há evidentemente muitos mortos. Depois, e portanto há nessas sociedades uma espécie e há também nessas sociedades uma resistência grande às vacinas, sempre houve resistência às vacinas, hein? Já aqui também dissemos isso a semana passada, e sempre houve casos de resistência às vacinas, só que esses casos põe-se particularmente com este cuidado nos tempos que correm, por razões de ordem vária, até culturais e epocais, que aqui não se pode, digamos, há tempo para estar a examinar. Mas o problema que se põe das condicionantes, digamos, ao modo de vida das pessoas é nos países em que a percentagem de não vacinados é bastante elevada, pelo menos é superior a 15, 20, 30%. Porque quando só está vacinada 60, 70% da população, os outros 30% pesam muito. E, portanto, o número de mortes é sempre muito grande, etc. E o que sucede é que, em alguns países, está-se a perder, digamos assim, os punhos de renda, que em Portugal existem, mas está-se a perder os punhos de renda, e estão a fazer aquilo que poderia acontecer eventualmente, que é tornar a vacina obrigatória
e quem não se quer vacinar sofre sanções, ou é obrigatória. Portanto, uma norma jurídica que torne uma vacina obrigatória, obviamente só é jurídica se tiver uma sanção prevista. E acontece que essas sanções são de ordem vária. Já aqui falámos nisso. O governo austríaco, por exemplo, ordenou o confinamento de 2 milhões de pessoas em casa que não se queriam vacinar, e, portanto, esses 2 milhões foram para casa. Não houve teletrabalho, portanto, se perdessem os empregos, perdiam, porque dizia o governo, podiam-se vacinar, e, portanto, não havia problema nenhum. Portanto, é uma sanção. Na Itália, Draghi pôs uma sanção pesada, pôs a polícia na rua, proibiu as pessoas de andar em espaços públicos fechados, os transportes públicos de qualquer espécie, proibição de andarem neles, só podem andar na rua mesmo. E pôs a polícia na rua a vigiar os metros, enfim, uma coisa, parece estado de guerra quase. Mário Draghi fez isso. E acontece que noutros países, como o caso da Grécia, também há multas, e o caso grego é interessante porque 100 euros de multa é bastante na Grécia neste momento. É bom lembrar que a Grécia continua a viver uma grande austeridade e, portanto, é um país onde muita gente tem grandes dificuldades económicas e, por conseguinte, 100 euros lá são muito mais do que cá. Ora bom, este tipo digamos, de ameaças resultam, eu diria assim, eu não sei se resultam, eu não sei se resultam ou não resultam, não sei, porque agora só no fim é que saberemos, e portanto eu não sei se resultam ou não resultam. Acho que é claro que a pedagogia nestes casos funciona sempre melhor, e acho que aqui em Portugal funcionou bem, não só porque a nossa população sempre aderiu bem à questão das vacinas, nunca houve grandes problemas, houve sempre pessoas contra. A campanha de vacinação geral, como o nosso vice-almirante já conhecido, correu bem, pronto, e como correu bem, as pessoas ficaram confortadas com isso. E, portanto, eu penso que a ideia de sanções aqui não se põe. Agora, nos outros países, incluindo a França, a questão é muito, muito complexa, porque, por exemplo, em França, os que são contra o passo, atenção, houve manifestações de milhares de pessoas, embora poucos milhares, 5 mil, 6 mil, em Paris foram 6 mil, segundo ouvi dizer, portanto, agora, claro, haverá sempre, os organizadores dirão sempre uma coisa, a polícia dirá sempre outra. A polícia disse que eram cerca de 6 mil, que se manifestaram, não era contra até a vacina, era contra outra coisa, contra o facto de a pessoa ter que eventualmente apresentar aquele certificado que foi vacinada e que nos mandaram, que nós podemos, que eu tenho aqui guardado até no meu computador, num PDF, e que posso imprimir e posso mostrar no telemóvel, qualquer coisa do género. Houve milhares de manifestações, sobretudo em Paris. Professor, tem mesmo que mostrar para ir comer no restaurante. Exatamente, e acontece que houve pessoas que eram contra a própria ideia de ter esse passe, digamos assim, vacinal, e continua a ser uma polémica enorme em França, onde, deve dizer-se, há 15 milhões de pessoas não vacinadas. 15 milhões é muito. Claro que, atenção, os franceses são 63 milhões, por aí, ou 62, ou 64, não sei, mas acontece que, são mais de 60 de certeza, mas acontece que 15 milhões é muito para uma doença deste tipo. Portanto, claro que está a haver um cerco aos não vacinados, o governo alemão, aliás, também quer tornar obrigatória a vacina, está a haver um cerco aos não vacinados, porquê? Porque, e com grande consenso dos partidos, deve dizer-se, já a CDU ainda estava a senhora Merkel no poder e já estava a encarar essa medida e a dizer que se continuasse iria tomá-la mesmo, enquanto os outros partidos da coligação faziam a coligação. E acontece que a ideia é um bocado esta, passa por aqui e acontece que um pouco por todo o mundo, onde grande parte da população está vacinada, estão a tomar-se estas medidas. Claro que põe sempre o problema da liberdade individual e da saúde pública. E esse é um dilema que nunca será completamente resolvido, porque é evidente que haverá sempre zonas cinzentas. Eu sou, sinceramente, adepto das vacinas em nome da saúde pública, na medida, embora reconheça que uma pessoa que esteja infectada e que não sabe que está a infectar os outros, se foi sem consciência, sem dolo, sem culpa, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, essa pessoa é anti-vacina, está doente, sabe que está, vai jantar com os amigos e infecta as pessoas, claro que isso não se pode admitir. Portanto, em suma, o que eu acho é que este cerco, e concluindo, este cerco, digamos, dos não vacinados, tem alguma razão de ser por uma razão, porque põe-se em países onde a maior parte da população, ou uma grande parte da população, não está vacinada porque não quer, e está à espera de quê? Está à espera de que morram as pessoas que têm que morrer, que não aguentam, se cria tal imunidade de grupo e eles escapem por entre a imunidade de grupo. Isto, por acaso, devo dizer que reflete um certo egoísmo pessoal. Quer dizer, eu não quero ser vacinado, tenho medo das picas. Aliás, devo dizer que isso aconteceu em Portugal. Quando agora foram as vacinas dos miúdos, dos 10 anos, houve uma senhora que apareceu lá com o filho e que vacinou o filho e que depois disse assim:
perguntar-lhe, mas está vacinada? E ela, num arrobo de franqueza, disse, não, que eu tenho medo de levar injeções. E disseram assim, não custa nada, não dá nada, experimente lá. E lá lhe deram uma dose, lá lhe deram a primeira dose, e ela até foi vacinada nesse dia. E isso até vem na televisão. E acontece que nós temos que compreender em parte até os receios das pessoas, temos que desdramatizar as coisas, temos que mostrar que a saúde pública é importante e, portanto, há coisas que à partida não podem ser toleradas, em princípio, por causa disso. Porque nós estamos no mesmo barco e acontece que no mesmo barco não podemos estar a permitir que haja pessoas a abrir furos no porão, não é? Portanto, esse é o problema. Agora, há casos também de compreensão e eu sou contra esta ideia de cerco e de repressão dos não vacinados. Quer dizer, eu acho que está errado, como princípio está errado. É interessante notar que é nos países, curiosamente, até mais do norte da Europa e mais racionalizados, que estas medidas são tomadas. A Itália é uma exceção, por acaso é uma exceção, mas nos outros países, e na Grécia agora com estas multas, mas nos outros países há de facto uma autêntica repressão dos não vacinados, quer dizer, começa a ser uma coisa... Deixe-me só terminar, Matias, para dizer isto. Quando eu ouvi o governo austríaco obrigar a estar em casa com registro policial, as pessoas infectadas, confinadas em casa, ia poder ter um emprego, isto é quase prisão domiciliária, digamos assim. Não é? Portanto, é quase uma medida penal, de índole criminal. Ora bom, eu sou contra isso, mas também é verdade que eu estou a falar um bocado do alto, porque em Portugal essa questão não se tem colocado de uma maneira muito clara e de maneira evidente, porque a maior parte da população aderiu maciçamente à vacina. Portanto, acho que é um bocado isto. Bem, só um comentário do José Faustino também, é esta questão do governo austríaco fazer uma lotaria, digamos assim, de bilhetes, 1.000 milhões de euros em vouchers para compras no comércio para quem se vacina, simultaneamente com a obrigatoriedade de ser vacinado. Portanto, são duas medidas em uma. Qual governo? O austríaco. O austríaco. Tá bem, mas Portugal não é a Áustria, né? Portanto, a gente ainda se lembra, em memória, daqui nós vamos falar sobre isso. Sabemos quem é que constituiu o terceiro Reich, não é? Portanto, os austríacos, os alemães estão perdoados, mas a gente não se esquece. São coisas diferentes, também porque cá andaram outros, né? O velho Salazar e o Franco, essa gente andou aqui pela Península Ibérica. Mas felizmente o povo português gosta de vacinas. O Salazar habituou a gente a ser vacinado e a gente criámos esse hábito e agora gostamos de vacinas. Mas como é bom de ver, por aquilo que estamos a falar, não estamos em endemia nenhuma. O Presidente da República, desculpe, mas deste lado decretar a endemia, não é endemia nenhuma, a pandemia. O problema ainda é complicado. Há de deixar de ser, mas ainda não é. E, portanto, vamos nos entender. Agora, o problema do cerco dos não vacinados, o cerco dos não vacinados. Dos não vacinados, sim. O cerco dos não vacinados não é o cerco, vamos lá ver. Eu defendo, tenho defendido aqui sempre o mesmo. Obrigatoriedade da vacina, não. Sou frontalmente contra isso. Deve haver um plano de vacinação, mesmo que inclua esta, como há o tétano e essas coisas todas. Mas não é obrigatório, só se vacinam se quiser. Se não forem vacinados, o pior é para eles. Agora, se damos liberdade, e eu acho que devemos dar às pessoas para não se vacinarem ou para se vacinarem, temos que dar liberdade ao dono do restaurante, do hotel, daquilo que for, para impedir a entrada de pessoas não vacinadas. Tem que ter liberdade disso, tem que ter reservado direito de admissão. Eu, na minha casa, posso não querer receber ninguém dos meus amigos, ou visitas, ou alguém, que não esteja vacinado. A casa é minha, tenho essa liberdade. Como patrão e empregador, devo ter a liberdade de despedir os trabalhadores que não se querem vacinar. É claro, tem logo aí o sindicato, aquela senhora, agora não lembro o nome dela, da Camarinha, ou a senhora que aí anda. Há de vir também a nossa querida amiga Catarina Martins, o Jerónimo de Sousa e o João Oliveira e esses amigos todos, dizer que isso não pode ser, mas pode, porque se não são vacinados, é um perigo de saúde pública, portanto podem pelo menos ser suspensos até o problema se resolver. Agora, também já não me parece razoável que se o não vacinado puder trabalhar em teletrabalho, que seja despedido só para ser castigado. Isso também já não concordo. Agora, se tiver que ter um trabalho presencial e não se quiser vacinar, o empregador tem que ter o direito de o suspender ou de o despedir. Parece-me a mim. Portanto, é o princípio básico da liberdade. Agora dá prémios a quê? Eu nem concordo com os palhaços nas vacinas para os gaiatos. Porque estas coisas são sérias. Quer dizer,
eu tenho o máximo de respeito pelos médicos palhaços e por essa coisa toda, e são situações muito difíceis. Mas palhaço é palhaço e médico é médico. Não misturamos as coisas. É meritório a dedicação dessa gente. Não tiro o mérito. Mas eu não subscrevo, não gosto. E num hospital eu percebo que haja palhaçadas, nas circunstâncias, em casos muito complicados, isto de oncologias e tal. Tudo bem, estou de acordo com isso. Mas palhaços a sério. E até fazerem parte dos quadros do hospital. Agora, animadores e tudo isso. Agora, para a vacina, as crianças têm que perceber que nós somos seres e eles também mortais. Nós nascemos, vivemos e morremos. Ninguém fica cá. Portanto, é preciso perceber isto. E a vida é composta de boas coisas, de reboçados, de chupa-chupa, de praia, de passeios, mas também tem a escola, também tem que aprender, também tem que saber, e de vez em quando vá vacinas. É a vida. Não é preciso haver palhaçadas, nem esculturas de balões. Bem, sobre este... Quer dizer, um país virado para a palhaçada não vai longe. Não é? Portanto, porque tem tendência a tornar-se num país de palhaços. E eu, por exemplo, como português dos quatro costados, gosto de ser mal do país, mas não gosto de digam mal do país. E gosto muito de Portugal, porque sou português. Não gostava, e já parece um bocado. E gosto muito de circo, hein? Sou um fanático de circo, gosto muito de circo. Mas não gostava que o país, do modo geral, se tornasse num país de palhaços. Não. Para encerrar aqui o assunto da Covid-19, só o Silvério Cunha não fez comentários sobre estes 2.000 milhões da lotaria austríaca. Não, tem que ser como o professor Silvério Cunha disse, com a senhora, em vez de ter sido com a criança, como ele contou, levou a vacina e a mamãe é que tinha medo. Tem que se convencer a senhora e a criança. Meu filho, tens medo, mas tens que levar. Os miúdos também não gostam. Olha, também desmaiava, deixa-me fazer. Nunca desmaiei, mas ficava um bocado tonto quando tirava sangue e essas coisas. Tirei tanto, ou tampouco me habituei a essa coisa e criei técnicas e tudo isso. Não vem agora aqui ao caso. Mas nunca deixei de fazer o que tinha de fazer porque isso me incomodava. Quer dizer, fui desde pequenino habituado a levar injeções de penicilina daquelas bem gordurosas, aqui assim no rabo, que até ferviam, não é? Portanto, Silvério Cunha, não havia palhaços que cá em comentário casa. faz destes 1.000 milhões de euros em vouchers para compras na Áustria para ser vacinado? É que há uns anos atrás, isto num comentário breve, houve lotarias sim para pagar impostos, não é? Pois é, e eu acho isso errado como princípio. Acho que por um lado é assim, o jogo, como se sabe, é considerado um vício. E por isso é que o jogo não é permitido em todo lado e está regulamentado. Ora, acontece que isto é o Estado a incentivar as pessoas a, digamos assim, a fazerem essas coisas. Repara, isto faz lembrar muito aqueles anúncios, spots publicitários na televisão, às bebidas alcoólicas, em que se põe a bebida alcoólica e depois no fim aparecem em letras pequeninas: seja responsável, beba com moderação. Ora bom, aqui é a mesma coisa, seja responsável, não compre tantas, sei lá, como é que é, tantas raspadinhas, não? Raspadinhas, se calhar, não. Raspadinhas, seja responsável, não compre tantas raspadinhas, vá vacinar-se, quer dizer, tinha que ser assim uma coisa desse tipo impressa nas raspadinhas, mas atenção, isso nunca resulta. Eu permita-me só, alargando um bocadinho o princípio, contar uma laracha que é uma laracha verdadeira, por acaso. Uma das coisas interessantes que se punha em França, quando havia pena de morte, que foi até 81, e a última execução foi em 77, acontece que em França as notas de banco, as notas de dinheiro, numerário, de banco, traziam impressas o artigo do Código Penal que previa a pena de morte para os falsários de moeda. Houve um período em que era um crime passível de pena de morte, até os anos 30, 40, assim uma coisa. E então vinha lá escrito isso. E os falsários, portanto, para falsificar bem uma nota, tinham que escrever aquilo. E, portanto, estavam mais do conscientes de que efetivamente era punível com a pena de morte do que eles estavam a fazer. E nem por isso os falsários desapareceram. E continuava a falsificar-se moeda, até os dias de hoje, inclusive, se falsifica moeda. E, entretanto, claro, pouco a pouco foram deixados cair os crimes passíveis de pena de morte só para questões de ordem pessoal, e portanto, acontece que, digamos assim, acontece que tenha havido digamos, acho que não resulta esse tipo de coisas. Eu acho que são um bocado inúteis e acho que há qualquer coisa nelas de errado, para ser franco.
Já vamos voltar a Portugal daqui a pouco. Para já vamos até ao leste da Europa mais uma vez, onde a tensão Rússia-Ucrânia se mantém, concretamente com os Estados Unidos e também com a Europa. A Suécia já reforçou as forças armadas em determinados locais do país. Estamos a passar de uma guerra fria à guerra mesmo na Europa. A mais recente exigência russa foi de que a NATO retirasse tropas da NATO da Roménia e da Bulgária para poder avançar nas negociações, José Faustino. Bom, o problema do conflito entre a Rússia e os Estados Unidos por causa da Ucrânia tem duas abordagens diferentes. Eu tenho aqui defendido que me parece que o problema não é aparentemente tão grave como ele pode parecer. Mas há outra abordagem da questão, e por gente até que sabe muito mais destas coisas do que eu, que pode ser complicado e que há quem ponha mesmo a hipótese de a Rússia invadir a Ucrânia. Eu tenho pensado muito sobre isto e claro que, havendo esse perigo, isto me começa a preocupar muito mais. E se assim for, aliás, é o próprio presidente americano que vem dizer que acredita que a Rússia vai invadir a Ucrânia. E o Putin diz que não é a intenção dele invadir a Ucrânia. Mas o presidente americano, Biden, acrescenta mais. Se ele invadir a Ucrânia, nós aumentamos as sanções. E isto imediatamente me fez lembrar o início da Segunda Guerra Mundial. O Hitler começou com o exército alemão a invadir alegremente os países na Europa, praticamente sem resistência. Aliás, a primeira invasão que ele fez, que pediu ajuda ao professor Silvério Cunha, que era aqueles territórios pequeninos. Os Sudetas. Os Sudetas. Os quando invadiu os Sudetas, as ordens que as tropas levavam era que ao primeiro sinal de resistência voltassem para trás. Passaram-se as primeiras 24 horas, as segundas, e não houve nada. Eles ocuparam. Depois foram andando para a Polónia, como sabemos, e foram sem praticamente ter resistência. E o que é que se passava enquanto tudo isto acontecia? Acontecia que a Inglaterra era governada por um senhor chamado Chamberlain, penso que é assim que se dizia, que defendia no Parlamento e tentou e fez acordos, não, fazer acordos de paz com o senhor Hitler, porque não é ali umas coisas e tal, aquilo não tem importância nenhuma e por aí adiante. E houve um grande político que há de ficar sempre para a história, e todos nos lembraremos dele, eu agora me tenho lembrado tanto dele, que foi Churchill. Churchill disse, não, vocês estão enganados, o Hitler quer mais do que isso e tem que se acabar com o homem, com o bicho, quanto mais depressa melhor. Aquilo é um bicho mau que ali está, que tem que se, as palavras seriam estas, tem que se espezinhar o mais rapidamente possível. E de facto assim foi, e Churchill felizmente foi primeiro-ministro da Inglaterra, e para mim o grande herói, o grande homem que conseguiu que assim acontecesse. Curiosamente, Churchill, os franceses, como é costume deles, recuaram, tirando alguns, também há gente boa, o general de Gaulle reconstruiu a resistência e tudo isso, mas também o general Patton conseguiu entender-se com os alemães e fazer ali um governo fantoche e tudo isso. Mas no meio desta coisa toda, o Sr. Churchill o que é que fez? Tentar convencer o presidente Roosevelt dos Estados Unidos a entrar na guerra e a ajudá-lo. Nem pensar, quer dizer, no Senado, nem pensar numa coisa dessa. Foi preciso os japoneses atacarem no Havaí, destruírem uma parte substancial da armada, para que o presidente Roosevelt, que há quem diga, e tudo indica que sim, que o presidente Roosevelt pessoalmente tinha vontade de ajudar os seus aliados, mas que o povo americano não estava muito para aí virado, e os políticos, né? Entenda-se isso. Foi preciso, de facto, haver essa ousadia do Japão para que entrassem, de facto, na guerra. E tudo isto me veio à cabeça. Biden, nem de perto nem de longe, chega ao pé do Roosevelt, e agora também vamos falar. E este tal Boris Johnson, nem de perto nem de longe, é o Churchill, mas isso está a quilómetros de distância. E, portanto, o que é que temos?
temos um senhor Putin, que também não é bem a mesma coisa que um Stalin, mas o que é que acontece? O Putin não tem um Churchill para lhe fazer frente e medo. Portanto, o que o presidente americano devia ter feito, na minha opinião, era, não sei se o fez, não, porque uma coisa é aquilo que vem para o público, outra coisa é aquilo que se passa nas conversações. Vamos lá falar, vamos falar até nos cansar. Mas o senhor não invada a Ucrânia, porque vai dar problema, vai dar sarilho, porque nós vamos lá defender a Ucrânia. E pode ser o princípio da Terceira Guerra Mundial, pode. Mas o Churchill também dizia, vamos começar uma guerra. E o primeiro discurso que ele fez aos ingleses não vem prometer nada. Vem prometer sangue, suor e lágrima. Vai ser terrível, a batalha vai ser a todos os sítios, a todos os níveis. Vai envolver tudo, vai ser uma coisa terrível. A vida é assim. Agora, não pode o Sr. Putin invadir alegremente. Agora, também vamos ver as coisas do outro lado. Embora não se diga publicamente, é perfeitamente possível chegar a um entendimento com Putin e com a Rússia, de zonas de influência, porque os Estados Unidos tiveram legitimidade para fazer um braço forte, tomada de posição, quando a Rússia quis instalar mísseis de curto alcance em Cuba, que se deu a chamada crise dos mísseis era o presidente Kennedy, se teve essa legitimidade, eu acho que sim que teve, e felizmente os russos perceberam e retiraram a instalação dos mísseis. Putin pode ter alguma razão, pelo menos devemos dar o benefício da dúvida, que estando a Ucrânia na NATO, pode haver ali mísseis e essas coisas. Isso eu acho bom, haver ali limites e entendimento sobre isso. E foi partindo do princípio que seria possível esse tipo de entendimento que eu sempre acreditei e continuo a acreditar que não haverá a invasão da Ucrânia. Mas, se houver, é efetivamente por fraqueza dos aliados, liderado pelos Estados Unidos. Porque já estão a aparecer os canadianos, australianos, a mandar para lá gente, até os franceses, tudo isso, equipamentos e coisas, os suspeitos do costume, os aliados. E, portanto, isso tem que ser tomado assim. Porque o senhor Putin está nas negociações, não foge às negociações, mas sempre a mostrar músculo. Sempre a mostrar músculo. E, portanto, ele tem que ter uma resposta igual de músculo. Diálogo com músculo, diálogo musculado. Tem que ser assim a resposta. Porque sabemos como começa, podemos saber como começa, mas não sabemos como vai acabar. E, portanto, o senhor Putin, se invadir a Ucrânia, é um precedente terrível. E aí é que eu não sei se nos livramos da Terceira Guerra Mundial. Silvério Cunha, estamos assim mesmo. Mas o há José várias... Faustino chama a atenção para uma questão que é fundamental e que é preciso perceber, é que quando a União Soviética caiu, criou-se em 91 a Confederação dos Estados Independentes, que na verdade não funciona, digamos, não é bem uma confederação, o que é a Rússia que depois controla um conjunto de países, como o Cazaquistão, como a Bielorrússia, e que na verdade fazem parte dessa confederação, mas que na verdade depois são satélites da Rússia. E a Rússia, evidentemente, perdeu a Ucrânia, perdeu os Estados Bálticos, e acontece que todos estes países quiseram, como os outros países que estavam na esfera de influência soviética, quiseram fugir depressa, quer para a União Europeia, quer para, digamos, para a NATO. Sucede, evidentemente, que isso pôs esses países às portas das fronteiras russas, e os russos, a princípio, nos anos 90, quiseram entrar até para a NATO, inclusivamente, e até para a União Europeia. E acontece que a NATO e a União Europeia não quiseram porque a Rússia, evidentemente, estava não só muito empobrecida, mas também porque a verdade é esta: a Rússia é um gigante, a Rússia tem 17 milhões de quilómetros quadrados, tem espalha-se por 12 fusos horários, tem, digamos, recursos muito fortes, está, digamos, caiu muito, mas a verdade é que está a recuperar economicamente também. E, portanto, acontece que, queiramos ou não, também tem armas nucleares, ainda é o segundo país com mais armas nucleares do mundo, o que é um problema, aliás, porque, precisamente, era um país muito desarticulado e, portanto, os americanos até andaram ali a comprar cientistas e a evitar que as armas andassem por aí aos pontapés. Mas acontece que esta é a questão que se põe é esta: há naqueles estados, nomeadamente nos Estados Bálticos e na Ucrânia, minorias que são russófilas ou mesmo de origem russa. E é bom lembrar que na Ucrânia um terço da população, digamos assim, é claramente russófila. Esse é o problema. No leste,
precisamente na fronteira. E acontece que os russos acham-se no direito de proteger os interesses dos russos ou russófilos, população que fala russo primeiro, população que, portanto, que gosta da Rússia, que sente afinidades com a Rússia, é bom lembrar. Houve eleições na Ucrânia sempre muito complicadas e é bom lembrar que nas últimas eleições os pró-russos perderam, mas foi por pouco, não foi por muito, portanto é uma minoria muito grande, muito forte. E a Rússia acha-se, digamos assim, no direito de, primeiro, proteger os interesses dessas minorias, em primeiro lugar, que chegam a ser um terço, em muitos destes estados que eu falei, estes 4 estados em que eu falei, chegam a ser um terço da população. E depois acontece também o seguinte, aconteceu também que os governos pró-europeus que tomaram, digamos, o poder, esforçaram-se depois por tomar medidas anti-russófilas também, ou seja, o russo deixou de ser ensinado nas escolas, quer dizer, aquela dialética terrível digamos assim, da escalada. No fundo, nesses países também há uma escalada. E a Ucrânia é um país onde isso se faz sentir muito por uma razão, porque extremaram-se posições e há, digamos, milícias armadas até de um lado e do outro, e portanto a questão é muito complicada porque o próprio Estado ucraniano não é um Estado muito efetivo. É um Estado que tem grupos armados lá dentro e que puxam de um lado e do outro. Aliás, os americanos de vez em quando dão assim uma ajuda ao governo ucraniano. Na semana passada deram 200 milhões de dólares, o que para a Ucrânia é muito, precisamente para ajudá-los a fazer coisas e a terem capacidade para sobreviverem, etc. Portanto, acontece que nós estamos perante uma situação, digamos, complexa, porque a Rússia quer Estados tampão, anexou a Crimeia, o que é uma coisa que não era, digamos assim, muito clara. De facto, a Crimeia era soviética, mas não era ucraniana, mas foi Nikita Khrushchev, nos anos 50, que a colocou na Ucrânia. Quando Putin ocupou a Crimeia, toda a gente percebeu que havia ali, digamos assim, uma certa legitimidade, porque a população da Crimeia queria ficar russa, e a Crimeia, afinal de contas, foi russa até meados do século XX, nunca pertenceu à província da Ucrânia, e portanto acontece que há aqui uma data de enganos, uma data de imperfeições, uma data de irracionalidades que estão em campo. E esse é o meu medo. Porquê? Porque enquanto que a União Soviética e os Estados Unidos, na Guerra Fria, tiveram uma espécie de guerra de xadrez, que foi muito racional e muito inteligente, porque no fundo a interdependência entre os dois blocos já era muito grande, acontece que neste momento, e tanto assim foi que, sendo oponentes radicais, a verdade é que até havia o telefone vermelho, o célebre telefone vermelho, que não era vermelho por acaso, mas chamava-se o telefone vermelho, que ligava diretamente o presidente dos Estados Unidos ao líder soviético. Acontece que, na verdade, isso foi depois da crise dos mísseis, aliás, que se estabeleceu, isso em Cuba, a verdade é que hoje isso não é bem assim. Porquê? Porque precisamente há um vento muito forte na Rússia que ideologicamente apoia Putin e que apoia de uma forma radical, portanto apoia de uma forma que é uma forma que chega a querer, digamos assim, influir nos próprios interesses, digamos, na própria geopolítica russa. E Putin, evidentemente, quer um Estado tampão e vê que a Bulgária, a Roménia estão coladas à Rússia e que estão armadas e que estão auxiliadas por tropas estrangeiras. Nenhum Estado fica sossegado quando, não tendo a mesma tradição de aliado nem nada do género, vê as suas fronteiras, próximas às suas fronteiras, uma coisa desse tipo. Pode ser uma resposta apenas uma retorção, digamos assim, não uma retaliação, mas uma retorção. Ou seja, a Rússia põe 100 mil homens nas fronteiras, tal como na fronteira da Roménia e da Bulgária e nos Estados Bálticos, há tropas da NATO. Aliás, é dizer-se uma coisa, já houve tropas portuguesas, inclusive integradas da NATO, na Lituânia. Portanto, acontece que a Rússia tem que haver ou um recuo geral, ou tem que se assentar numa base nova, num novo equilíbrio de poderes. E isso tem que, de facto, se ficar assente. E o grande problema é que não parece que de um lado e do outro haja capacidade política para poder pensar no assunto de forma séria. E isso é um problema, de facto, que se põe. E é um problema que eu não sei como se vai resolver. E por isso eu acho que tem que haver toda a prudência, o máximo de diplomacia, mas evidentemente se Putin julgar que o Ocidente está tão decadente que não vai reagir a uma ação militar, isso será muito grave, porque por várias razões. Primeiro, põe em xeque a Europa completamente, põe em xeque os Estados Unidos, põe em xeque as relações transatlânticas e é uma experiência que é terrível por uma razão, porque
uma invasão militar só pode ter uma resposta militar. Isto é, tinha que ter um ultimátum, tinha que ser seguida de um ultimátum. Até às tantas horas retiram então a guerra. Mas isso foi acontecendo na Segunda Guerra Mundial, aliás. Foi assim, foi com um ultimátum. A Inglaterra e a França mandaram um ultimátum à Alemanha por causa da invasão da Polónia até às 11 horas do dia tal, 11 horas da manhã do dia tal. E como não receberam resposta positiva, nem sequer nenhuma resposta, acontece que entramos em guerra. E isso é de facto um perigo, porque entrar nas guerras, a história já provou que entrar em guerra é fácil, sair dela é muito difícil. E hoje em dia isso seria uma catástrofe para a Europa, sem dúvida nenhuma, e uma catástrofe do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista de mentalidades, do ponto de vista, sobre todos os pontos de vista. Seria uma catástrofe e eu tenho um bocado de receio disso. Agora, também há uma coisa que é preciso pensar, e termino. As minorias pró-russas que existem nesses países não podem continuar a ser, digamos assim, de algum modo menorizadas. Tem que se pensar nelas, queiramos ou não, gostemos ou não. E acontece que o governo ucraniano atual, como os governos dos Estados Bálticos, têm tendência para ostracizá-las. Eu vou mais longe, é bom lembrar o seguinte e termino com isto. Não é admissível, por exemplo, que uma pessoa que é, sei lá, lituana, isto é um exemplo, por acaso isso aconteceu nos Estados Bálticos, e eu sinceramente não posso dizer qual deles foi, se foi na Estónia, na Letónia ou na Lituânia, mas num deles discutiu-se uma lei que eu acho que até foi aprovada, que proibiu o voto a quem fosse de origem russa. Ora, isto é uma coisa muito grave, porque eram cidadãos lituanos. Isto implicava logo uma data de gente que não podia votar. Isto é uma discriminação que não se admite num Estado da União Europeia, que é um Estado de Direito. Portanto, tem que haver aqui uma recomposição das coisas. Eu penso que depois a coisa até foi moderada e acabou por não ser efetivada. Fiquei com essa sensação, mas devo dizer que é um assunto sobre o qual depois nunca mais li nada. Mas a verdade é que, por exemplo, quando se vai até este ponto, os governos anti-russos têm que ter também um bocado de calma nisto, porque não se pode provocar um gigante como é a Rússia. A Rússia, de facto, é um gigante. E deixe-me só dizer o seguinte, a Rússia Temos de tem, de facto, terminar, grandes recursos, professor. não tem a capacidade ainda para os explorar, mas tem grandes recursos. E nós vamos ficar muito dependentes dos recursos por causa do gás natural também, a nível de União Europeia, bem entendido. Portanto, vai ter que haver aqui uma concertação qualquer. E essa concertação tem que voltarmos um bocado, se permitem, concluindo, um bocado àquilo que era o sistema, digamos, de Estados civilizados do século XIX, em que havia o chamado concerto europeu, concerto com C. Ou seja, havia 5 grandes potências que coordenavam as políticas de forma a manter o equilíbrio dos poderes. Nós, por exemplo, Portugal pertencia à esfera de influência britânica, por exemplo. Tem que ser uma coisa desse tipo. Nós estamos na reta final do programa, temos de concluir, mas queria apenas um comentário muito breve às festas de Boris Johnson e a crise que tem assolado o governo britânico, as festas em tempo de confinamento, até no período de luto pela morte do Príncipe Filipe. Bom, essa questão das festas de Boris Johnson, eu não entro em pormenores do luto, as coisas são como são, do luto e dos sentimentos, e que ser ou não ser perigoso. O ponto aqui, para mim, bate numa questão essencial, que é esta. Os governantes não podem obrigar determinadas coisas, impor determinadas coisas aos governados que eles próprios não praticam. Isso não pode ser. É compreensível, por exemplo, tem caso recente, velocidades e coisas do género, que o ministro não pode andar à velocidade que quiser na estrada, mas se tiver uma cerimónia, uma coisa qualquer, desde que o faça devidamente sinalizado e nos termos da lei, com batedores da guarda à frente, etc., já o pode fazer. É uma medida excepcional, compreende-se. Agora, sem se tratar de medida excepcional, no seu dia-a-dia, na sua prática normal, não pode ter um regime de exceção diferente daquilo que ele próprio impõe aos cidadãos. Isto não pode acontecer. Era motivo para demissão do primeiro-ministro britânico? Não, Da tua opinião? era motivo para nunca isto ter acontecido. Mas uma vez que aconteceu, ele já pediu desculpa e fez bem. E agora devia-se ter demitido. Vejamos o exemplo do português Horto Osório, que não cumpriu e não tem nada a ver com o país, é apenas um dos maiores bancos onde ele presidia, que para não se pôr em xeque a ele próprio ao banco, demitiu-se. Portanto, houve dúvidas sobre isso. Se o senhor não cumprir, demite-me. Não. E não havia, nem de perto nem de longe, há semelhança
Agora, o ato em si é correto. Era o que devia fazer Boris Johnson. Independentemente se é bom político, se é mau político, se agora não vem ao caso. O ponto essencial é que não pode ser tolerado, numa sociedade de direito, um governante impor, um governo, impor determinadas práticas e determinadas leis e determinadas coisas aos governados e depois praticar coisa diversa dessa. Isso não pode acontecer em circunstância alguma. Partilha desta visão da falha do exemplo? Sim, Boris Johnson é uma personalidade bizarra. E acontece que uma personalidade bizarra e transmoderna, como eu costumo dizer, e que está a presidir ao Partido Conservador, tem um problema porque o Partido Conservador tem até tradições muito especiais. Por exemplo, é muito importante que os deputados conservadores se pronunciem, porque até há pouco tempo, pelo menos, até a Theresa May, pelo menos isso, quem escolhia o primeiro-ministro conservador não era um congresso, eram os deputados no Parlamento. Era uma tradição do Partido Conservador. Portanto, ser deputado, membro do Parlamento pelo Partido Conservador é ter muito poder dentro do partido. Acontece que o Boris Johnson, ao quebrou, claro, num Partido Conservador, que é tradicional, e os ingleses são muito adeptos de muitas tradições, é evidente que ele fez aquilo que o João Pastor já referiu, isto é, impôs aos outros aquilo que não fez. Portanto, há fotografias e depois ainda por cima os convidados filmavam nos telemóveis e passavam para as redes sociais. Eu acho isto uma inconsciência, uma coisa, parece que estamos a brincar, são garotos, parece que são garotos. E depois, houve uma coisa que chocou também muitos conservadores, que ficaram muito, muito irritados, porque é bom dizer uma coisa, a Rainha de Inglaterra, quando há aquela célebre fotografia que ficou, dela sozinha na igreja, a não sei quantos metros toda a gente, velando o corpo do marido, o príncipe consorte, o duque de Edimburgo, e acontece que isso foi assim, ele teve que cumprir esse protocolo, nem sequer teve os filhos nem os netos ao lado. Esteve certamente em estado deprimido, triste, até porque nós sabemos hoje da história que, por acaso, o casamento entre Isabel II e o Duque de Edimburgo foi um casamento que foi arranjado, mas que se transformou numa união verdadeiramente de amor, ainda por cima. Portanto, estiveram, digamos, casados e bem casados um com o outro, e acontece que, ao mesmo tempo que estava a acontecer, era luto nacional em todo o país, Boris Johnson dava uma festa em Downing Street, quer dizer, isto é uma coisa que é sem pés nem cabeça, quer dizer, isto é a mesma coisa que ver um carnaval em São Bento, enquanto que estão a decorrer as exéquias do chefe de Estado, quer dizer, isto é uma coisa que não lembra a ninguém. Isto só mesmo Boris Johnson é que pode pensar assim, e as pessoas, os amigos dele, que aliás, muitos deles não são bem queridos e bem quistos no Partido Conservador. E portanto eu creio que, muito francamente, Boris Johnson está a cavar um bocado a sua sepultura por uma razão. Para já, há um deputado conservador que já saiu e já se juntou ao Partido Trabalhista. E em segundo lugar, houve agora uma eleição parcelar num distrito onde os conservadores tinham há mais de 50 anos, a maioria absoluta, foi para os liberais-democratas, em que os conservadores ficaram a 17%, com 17%, e os liberais-democratas com 45%. O que mostra que foi uma derrota monumental. E acontece que agora nas próximas eleições, as indicações de voto mostram que os eleitores ficaram danados com Boris Johnson. O que não é de estranhar, quando ele foi primeiro-ministro, chegou primeiro-ministro e acabou, muita gente disse isto, ele vai cometer erros porque ele sempre os cometeu. O que é uma pessoa, ao mesmo tempo, bizarra, culta, uma pessoa que sabe pensar, mas depois é uma pessoa que está fora da caixa em muitos aspectos. E, portanto, o que é que sucede? É que ele deve ter uma ideia muito própria do que é a vida dele, do que é a vida da nação, etc. E, portanto, é uma pessoa que tem depois aqueles discursos muito bem feitos, ele sabe citar em grego, ler as estrofes inteiras da Ilíada e da Odisseia em grego, antigo, etc. Portanto, é uma pessoa realmente com muitas qualidades intelectuais, mas é uma pessoa muito bizarra e é uma pessoa que, portanto, sai fora da caixa do Partido Conservador e tem muitos inimigos dentro do partido. Estão mortinhos por mordê-lo a sério. E, portanto, Boris Johnson corre riscos. E neste momento o que está a acontecer é que toda a oposição pede a saída dele, e é só o facto de os trabalhistas terem pedido a saída dele, com as consequentes eleições, que está a evitar que no Partido Conservador não se arranje uma alternativa a Boris Johnson. Mas os observadores já dizem que os conservadores andam nos bastidores já a querer arranjar uma alternativa a Boris Johnson e pô-lo fora e arranjar um líder conservador que venha defender o Partido Conservador a sério e ganhar outra vez as eleições. Bem, no próximo programa vamos falar de um assunto que marca a atualidade desta sexta-feira, mas no momento em que gravamos o programa ainda não está totalmente concluído, que é o caso Selminho.
há alguma informação, mas não é conclusiva e por isso não vamos tratar ainda deste assunto. Certo é que o programa, quando o vai escutar, já estará no ar no momento em que há decisão sobre esse assunto, mas não no momento em que estamos a gravar nesta tarde de sexta-feira. José Faustino e Silvério Cunha, encontramos-nos aqui de hoje a uma semana, naturalmente, para falar da atualidade e das notícias que marcaram 7 dias da semana, claro está. Muito boa Voltamos, tarde. Boa tarde. voltamos de hoje 8 dias. Até lá, boa tarde.